Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção das 14 questões de linguagens mais difíceis do primeiro simulado SAS 2026. Vamos lá? A primeira questão, o SAS já veio com a proposta de trazer aquele estilo novo de questão, incluso no Enem, que na verdade não é novo para a gente. Por quê? É muito fácil que você já tenha feito esse tipo de questão ao longo da sua vida, porque na escola, geralmente, a gente faz muito esse tipo de questão, desde o fundamental até o ensino médio. Dar um texto maior e você responder aquelas questões de interpretação baseadas naquele texto. Isso é bastante comum. Então, não precisa se assustar, porque é algo conhecido, não é algo que o Enem criou totalmente inovador e inédito, porque você já teve contato com isso. Então não precisa se preocupar ao ponto de achar que o Enem modificou tudo, sendo que é algo básico que se estuda. É interpretação em sua característica mais simples ali, de colocar um texto, você interpretar o que foi dito no texto. Muito simples. Por que a inteligência artificial não conseguia imaginar uma mulher como eu, até agora? Quando Jazz Smith carregou uma foto em um gerador de imagens por inteligência artificial no verão, ela não esperava passar por um experimento social. A ex-nadadora paralímpica australiana queria incrementar seu retrato e carregou uma foto de seu corpo inteiro. E avisou especificamente a ferramenta que faltavam parte de seu braço esquerdo, abaixo do cotovelo. Mas o ChatGPT não conseguia criar uma imagem que ela pedia. E apesar de diversos pedidos, os resultados foram praticamente os mesmos. Uma mulher com dois braços e um dispositivo metálico representando uma prótese. Smith perguntou a IA por que era tão difícil criar uma imagem que ela pediu. A resposta foi que não havia dados suficientes para trabalhar. Foi uma percepção importante para mim. É claro, a IA é um reflexo do mundo em que vivemos hoje e do nível de desigualdade e discriminação que existe, afirma ela. Até o início de outubro, Smith não conseguia criar uma imagem de si próprio. Mas depois que a BBC perguntou ao ChatGPT o motivo da dificuldade, ela tentou novamente e conseguiu. Smith ficou surpresa ao descobrir que agora o chatbot conseguia produzir um retrato preciso de uma mulher com um braço só, como ela. Oh meu Deus, funcionou! É incrível que ele tenha sido finalmente atualizado, conta ela. A BBC. É um grande avanço. Talvez não pareça grande coisa, mas esse é um ponto muito importante para milhões de pessoas com deficiência. A representação da tecnologia não significa ser vista apenas como uma reflexão tardia, mas como parte do mundo que está sendo construído, afirma Smith. A IA está evoluindo e quando ela evoluir com base na inclusão, todos nós nos beneficiaremos. É mais que um progresso tecnológico, é um progresso da humanidade. Um porta-voz da OpenAI, responsável pelo chat GPT, declarou recentemente que a imagem fez melhor que a empresa fez melhorias significativas no seu modelo de geração de imagens. Sabemos que os desafios permanecem, particularmente em termos de representação justa. Estamos trabalhando efetivamente para melhorar isso, incluindo refinamento de métodos pós-treinamento e acrescentando novos exemplos com diversidade para ajudar a reduzir o viés ao longo do tempo, informou a empresa. Embora a IA agora reconheça a deficiência de Smith, Naomi Bauman ainda vivencia um problema similar. Ela só tem a visão de um olho e pediu para o chat GPT para omitir o fundo de uma fotografia. A IA fez a alteração, mas também mudou completamente o seu rosto e igualou seus dois olhos. Igualou meus olhos. Mesmo quando expliquei especificamente que tem uma condição em um dos olhos e pedi para que ele deixasse sem alteração. Ele não conseguiu editar a foto, ela conta. Os especialistas afirmam que o preconceito na inteligência artificial muitas vezes reflete mesmo as lacunas de percepção existentes como um todo, não apenas as deficiências mal representadas. Uma empresa americana é criadora de IA culturalmente conscientes. Ele afirma que a diversidade de IA começa nas pessoas envolvidas no treinamento e na marcação dos dados. É a questão de quem está nos dados sendo construídos. Explica ele. Você precisa de representação cultural na etapa de criação. Nem tudo é representado corretamente na internet. Maldonado destaca que as empresas que vivenciaram as experiências não foram consultadas. A IA sairá a perder.
O que o texto está te falando, é muito importante que você faça essa reflexão. O que o texto está falando, qual gênero textual esse texto faz parte, e caso você não tenha domínio destes gêneros textuais, passe a ter. A partir disso, você cria essa percepção. Que gênero textual esse texto é? Qual é o objetivo desse texto? Qual é a linguagem desse texto? Isso faz de uma forma muito automática, rapidamente você faz. Deu para perceber que é uma linguagem clara, objetiva, norma padrão com algumas especificações de uso corrente, mas sempre vem sendo demarcado, que é algo coloquial. Porque são falas de pessoas da oralidade repassadas para cá. Dá para perceber que é uma reportagem, porque se você olhar, fonte é da BBC. Então, tudo isso é muito importante que você consiga identificar. A partir disso, você percebe que o texto está falando muito sobre essa necessidade da representatividade. Não somente na inteligência artificial, mas como um todo. O porquê é tão importante ser representado como se é, como se vê o mundo, como isso é importante para que as pessoas com deficiência ou outras pessoas que fazem parte de diversas minorias. Porque pode parecer algo simples, mas na verdade não é, é algo muito significativo ter se representado como se realmente é, entende? Então é isso que a primeira mulher destaca, a segunda, todos os entrevistados, eles falam sobre isso, de sentir que a inteligência artificial capta seu verdadeiro eu sem modificar para um padrão esteticamente aceito, entendeu? Porque se ele modifica para aqueles padrões e desconsidera as particularidades daquela pessoa, ok? Tudo isso você vai fazer de uma forma muito rápida. O texto ser maior não te implica, porque você vai ler um único texto para responder várias questões. Então, seria o tempo de ler vários pequenos textos, né? Então, é muito importante que você preste atenção. Se ficou com alguma dúvida em algum trecho do texto, a partir das perguntas você vai voltando caso precise. Mas como eu fiz aqui, vai demarcando alguns trechos, percebe aquele ponto mais importante, tudo isso vai te ajudar na resolução. Desculpa. O aspecto que caracteriza esse texto como uma reportagem é: caso você não soubesse as características de uma reportagem, você poderia ir baseado nas características que você percebeu do próprio texto. Mas as características dessa reportagem é que tem uma profundidade maior que uma notícia. Normalmente bebe de várias fontes, como esse texto trouxe, várias pessoas diferentes falando, vários especialistas diferentes. Então, tudo isso é uma característica da reportagem. Linguagem clara e objetiva, como eu falei, dentre outras várias características que podem ser listadas da reportagem. Mas caso você não soubesse todas essas características, você poderia perceber isso baseado no que o próprio texto te traz. A análise de um tema social por meio de múltiplas fontes. Exatamente. Percebe que se traz aqui opiniões de especialistas, que é uma fonte, a fonte de interpretações subjetivas quanto a isso, porque traz duas experiências pessoais de pessoas utilizando a inteligência artificial, traz alguns dados de outras fontes, então tudo isso para debater o tema, a temática da representação na inteligência artificial e no mundo, porque como o próprio texto te fala, a representatividade, ela nasce da necessidade de ter-se representatividade no mundo como um todo. Narrativa com foco na experiência pessoal de uma paratleta. Não, porque apesar de ter aquele, como eu disse, o relato dela, o foco do texto, ele coloca como o relato como uma parte do texto, não é um enfoque principal do texto. Se o texto todo fosse focado somente naquela narrativa pessoal, aí sim, mas o texto não te fala isso. A argumentação em defesa de um ponto de vista sobre inclusão não está argumentando, é um texto bastante expositivo. Apesar de ter opiniões aqui, porque se tem a opinião sobre a importância da representatividade, como eu falei, mas em sua maioria
por ser uma reportagem também, é um texto bastante expositivo. Então, ele não está tentando argumentar em defesa de um ponto de vista, ele está te mostrando algo sobre um tema. Em várias facetas ali, né? Várias fontes, como eu falei. Descrição imparcial da atualização de inteligência artificial. Como eu falei, imparcial também não. Apesar de ter um cunho bastante expositivo, em dados momentos, tem sim a opinião de determinadas pessoas, de especialistas. E isso direciona uma opinião daquela reportagem. Ela não é imparcial. Para ela ser imparcial, ela deveria mostrar de forma mais abrangente, trazer mais antíteses sobre o tema, uma visão diferente, mais dúbia, e o texto não te fala isso, ele vai bem centralizado naquela opinião. Então, ele é bastante parcial na opinião dos especialistas e tudo. Então, essa descrição imparcial da atualização da inteligência artificial, não. E também não é somente sobre a atualização, é focado naquilo de representatividade, então também não estaria correto por isso. A avaliação crítica do desempenho tecnológico de uma ferramenta, não é uma avaliação, né? Eles estão te trazendo várias informações sobre essa experiência do uso da inteligência artificial. E não é somente sobre o desempenho, se a inteligência artificial. O fato é que a inteligência artificial consegue gerar imagens. Isso é fato. O desempenho aqui tecnológico não está em evidência. Tipo assim, até o texto fala que o maior erro é quem está por trás da fabricação desses dados que a inteligência artificial tem acesso. Então, não é somente um erro tecnológico, é um erro de toda uma construção de imagem, de como aquela tecnologia vai funcionar. Então, não é meramente isso aqui, seria diminuir muito o que o texto te traz, ok? Espero que tenha ficado bastante claro. O texto revela sobre o mesmo texto. O texto revela o desempenho da ferramenta de IA na geração de imagens depende diretamente da complexidade dos comandos inseridos. O texto revela que o desempenho da IA, dela conseguir fazer o que o usuário realmente pediu, aquele prompt ali, depende do prompt? Não, não depende. Porque ela deixou bem claro as duas mulheres, caso você tenha ficado com dúvida nisso, né, na prova você volta no texto, mas as dois relatos pessoais, elas falam que deixaram claro, uma delas deixaram claro que não possuía um dos membros, e a outra também deixou claro o problema de visão. Então, não é por conta de como elas falaram para geração de imagem. O problema é que não é esse, entendeu? Então, fica bem claro isso. Velocidade dos dados de processamento. Velocidade de processamento dos dados de software. Também não. O problema não é o processamento, o problema é porque a IA direciona para um padrão estético socialmente aceito. E por que direciona? Porque as pessoas que criaram aqueles dados de imagem são pessoas que não pertencem a essas minorias. Então, não se voltam a olhar a elas. Diversidade e abrangência no dado de treinamento. Exatamente isso. Aquele final do texto ele deixa aquilo bem claro. Então, não teria como você se confundir. Então, é muito importante que você leia o texto e se atente a tudo que ele está te falando. Frequência e regularidade das atualizações da plataforma. Também não, porque aqui não seria uma mera atualização, seria uma atualização específica ao problema. Então, seria atualizar para que esse treinamento fosse melhor e fosse com pessoas que pertencem a essas minorias para que elas tenham esse local de fala, entendeu? Intervenção direta de moderadores humanos no resultado. Também não. No problema não é essa intervenção. O problema é como o texto te falou, essas pessoas retratam a imagem de como elas são e elas não pertencem a determinadas minorias, por isso que não se existe essa representatividade como deveria ser, ok? Questão 10. O recurso linguístico que contribui para a progressão, o Enem gosta bastante desse falar isso, né? Essa progressão temática. Então é importante que você se atente a isso.
o texto introduzir uma ressalva. O que é uma ressalva? É a mesma coisa de falar um contraponto, entendeu? Algo, vou fazer uma ressalva. Falei algo, mas vou acrescentar algo, entendeu? Definição metafórica em aí há um reflexo do mundo em que vivemos. Não. A ressalva nada tem a ver com uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem. Citação direta. Oh, meu Deus, funcionou. É incrível que ele tenha sido finalmente atualizado. Também não. Em que parte que ela faz alguma ressalva? Não. Estrutura comparativa em é mais do que um progresso tecnológico. É um progresso. Aqui ela não faz nenhum contraponto, né? Ela não acrescenta nada. Ela fala que é um progresso tecnológico. É um progresso. Ok, ela continua na mesma linha de raciocínio. Não é somente um progresso, ela acrescenta uma informação sem contrapor o que ela disse anteriormente. Contrapor que eu digo é acrescentar algo, entende? Então, não. Marcador modal em desafios permanecem, particularmente em termos de representação. Também não. Como eu disse, não se percebe nesse trecho nenhum tipo de ressalva. Elemento concessivo, essa palavra aqui, que tem ligação com ressalvar, embora a IA agora reconheça a deficiência de Smith. Exatamente isso. Esse embora aqui é mas apesar da IA fazer isso, entretanto, a IA faz isso, entende? É uma ressalva. Ele trouxe a informação, porque ele fala, embora agora a IA reconheça a deficiência de Smith, ainda tem vários outros problemas, entendeu? É isso que é uma ressalva. Tem isso aqui, mas ainda tem muita coisa para resolver. Então, não é algo na mesma linha de raciocínio. Tem uma ressalva. Okay? Vou até voltar na parte do texto que tem isso para mostrar. É na linha 30, né? Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Embora a IA agora reconheça a deficiência de Smith, Naomi Bauman ainda vivencia problema familiar, tá vendo? Embora tenha isso, ainda acontece isso, então ainda existe esse problema. Embora tenha isso aqui, vou ressalvar que ainda existe esse problema e não está resolvido de forma efetiva, entendeu? Então o trecho inteiro ainda te deixa mais claro. Caso você tenha ficado com dúvida naquele trecho, você voltava no texto para ver o contexto de que ele tinha sido inserido. Mas embora a IA agora reconheça a deficiência de Smith, Naomi Bauman ainda vivencia um problema similar. Então, ressalvando que não se concretizou a mudança como é esperado que seja, ok? Questão 44. A letra dessa canção brasileira contemporânea apresenta a identidade paulistana representada pela. É sempre lindo andar pela cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa louca, a nordestina moura de São Paulo. Gatinhas punk, de um jeito yankee de São Paulo. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo. Pardais, baratas, ratos na rota de São Paulo. E para você, criança, muita diversão e poluição. Tomar um banho no Tietê ou ver TV. Moca, Penha, Lapa, Sé, Jabaquara, Pirituba, Tucuruvi, Tatuapé. Para quebrar a rotina no fim de semana em São Paulo, lavar o carro comendo um churro é bom para burro. Um ponto de partida para subir a vida em São Paulo. Terraço, Itália. Jaguará, Viaduto do Chá. Aqui, o que o texto te fala, né? São várias diversidades dessa cidade de São Paulo, né? Como um grande centro, porque a cidade de São Paulo abrange muitas culturas, tanto por conta da imigração,
dentre outros fatores, então é uma cidade extremamente diversificada e ele traz aqui, né, a japonesa louca, nordestina, várias subculturas, né, como o punk aqui ele traz, aí depois ele fala sobre vários diferentes bairros de São Paulo, aqui são citando bairros, ó. Aí ele fala várias coisas que você pode fazer em São Paulo, sempre reforçando esse caráter de diversidade é, social e cultural da cidade, de como é um grande centro, porque São Paulo tem essa forma na prática e nessa aura. A aura de São Paulo é essa, né, de construir uma vida de uma forma totalmente ampla ali, de várias oportunidades, de várias culturas diferentes, de ser um grande centro com muitas pessoas, né? Que é uma cidade muito grande. Então é muito importante que você consiga perceber isso. Porque o texto te fala isso, né? A canção, quero dizer. Vamos para as alternativas. Descrição de pluralidade de bairros e oportunidades econômicas. Não, porque não é somente uma descrição, né? E também não é somente dos bairros, também se fala de pluralidade de pessoas, então não é somente de bairros e oportunidades, é mais geral. Aqui seria algo mais. Você estaria reduzindo o que a canção te traz. Então a canção é algo mais geral, mais amplo. Citação das formas de lazer e pontos turísticos urbanos. Como eu disse, ele realmente fala isso. Só que essa identidade paulistana está somente nos pontos turísticos. Como eu falei, seria reducionista dizer isso, né? Porque a identidade paulistana está contida em mais coisas do que somente nesses pontos turísticos, apesar de serem citados. Rejeição da convivência entre a natureza e a urbanização ele te fala isso, né? Ele cita que é poluição, no sentido também de um viés crítico a São Paulo, né? Porque nem de tudo é bom. Então ele te fala também de clima. Então não se fala de rejeição entre essa convivência. Em nenhum momento no texto ele te traz isso. Exaltação da herança industrial e do progresso social. Também não. Ele não fala especificamente progresso industrial e progresso social, quer dizer, e herança industrial também não faz sentido. A apresentação da diversidade cultural e social da cidade, exatamente. Essa identidade paulistana é nessa diversidade cultural e social da cidade. Diversidade cultural entre, como eu disse, várias subculturas, vários bairros diferentes, várias formas de lazer, e social, porque existem pessoas de origens totalmente diferentes, de costumes de vida diferentes, então o texto fala isso, essa identidade mora nisso, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 26. Falando de São Paulo de novo. No poema, o eu lírico tematiza a cidade de São Paulo por meio de uma perspectiva. Garoa do meu São Paulo, timbre triste dos martírios, um negro vem vindo, é branco, só bem perto fica negro. Passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo de garoa, Londres das neblinas frias, um pobre vem vindo, é rico, só de perto, bem perto fica nobre. Pobre, quer dizer, passa e torna a ficar rico. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos. Vem um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Garoa, sai dos meus olhos. Aí esse texto aqui, diferentemente do outro, de que tem uma visão mais ampla, né, de alguns aspectos. Esse cabelo... Peraí, que esse cabelo meu tá estranho. Vai ficar assim. Apesar da diferença, né, o outro texto, ele te traz mais um aspecto de várias coisas, né? De aspectos positivos e negativos. Esse texto aqui é mais um viés totalmente crítico, né? Ele fala de esses... principalmente nesse final aqui, ó, esse final é bem um clímax, né? Vem um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. O que quer dizer é que quem tem oportunidade, quem tem
Quem tem esse poder, esse domínio, são sempre brancos e ricos. Aí garoa sai dos meus olhos. Então é muito importante. E também você percebe que a crítica começa aqui, ó. Timbre triste dos martírios. Então, ele já tá fazendo uma crítica desde o início do poema, entendeu? Vamos às alternativas. Avaliativa e saudosista, sentindo falta da terra que julga. Não, em nenhum momento aqui ele emite algum sentimento de saudade, né? Apesar de ter trechos aqui que trazem algo mais assim de passado, mas ele não fala de uma saudade. Também não é saudosista, ele não tá saudando São Paulo como uma idealização. Na verdade, ele tá fazendo uma crítica bem precisa. Emotiva e crítica, apontando os defeitos da cidade que estima. Exatamente, ele fala, ah, olha esse trecho aqui, ó. Londres das neblinas frias. Aí depois ele fala, garoa do meu São Paulo, costureira de malditos. Ele sempre traz um ponto crítico depois de falar algo da característica de São Paulo. Então é algo emotivo, né? Porque é algo ligado a uma visão subjetiva do autor diante daquela cidade. E é crítica porque ele faz esse viés crítico, né? Apontando os defeitos da cidade que ele estima, porque ele gosta de São Paulo, mas ele tá apontando, ó, tem esse problema aqui, tem esse problema aqui, tem esse problema aqui. Então não é por São Paulo ser a terra da neblina, esse grande São Paulo, garoa do meu São Paulo, até esse meu aqui, né, deixa bem claro essa função emotiva, esse uso do meu aqui, pronome possessivo, e também deixa claro que ele tem um apreço pela cidade, que ele está fazendo aquela crítica. Social afetiva, exaltando as relações de proximidade que debate. Não. Ele não está exaltando, ele está fazendo uma crítica. Então não é relação de proximidade que debate, ele não está exaltando essas coisas. Então não faz sentido. Interpretativa e idealista, enaltecendo os valores do local que menciona. Como eu falei, não é algo utópico, não. Ele fala bem cru. São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, São Paulo tem esse problema, São Paulo tem esse problema. Então, nenhum momento aqui é idealista. Ele é bem, na verdade, bem realista. Ele deixa bem claro que a cidade de São Paulo tem seus problemas, principalmente quando ele fala vem rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Então é uma crítica. Então não é algo idealizado. Se fosse algo idealizado, ele traria somente os pontos positivos de São Paulo e tornaria algo quase que fabular, né? Subjetiva e depreciativa, condenando os hábitos de inverno daquela cidade que critica. Não, não é depreciativa. Ele faz uma crítica de uma maneira muito incisiva, mas não é depreciando a cidade e muito menos os hábitos de inverno. Em que momento ele está criticando essencialmente os hábitos de inverno? Também não faz sentido, ok? Ele está criticando essa oportunidade sempre vinda de brancos e ricos e de como essas pessoas são camaleões sociais dentro de São Paulo, né? Então, é isso que o autor está falando. Questão 33. No filme Show de Truman, há um predomínio da função metalinguística, uma vez que a obra, como o Show de Truman previu o futuro, o filme é profético. Ele apresenta em detalhes o dia a dia de Truman, um pacato vendedor de seguros que desconhece totalmente o fato de que sua vida é um tema de um programa de TV eticamente questionável, transmitido para o mundo inteiro. Que sua família e seus amigos são atores e o mundo à sua volta é um cenário produzido por alguém. Escolhido para aparecer na TV desde o nascimento, a vida de Truman é documentada por 5.000 câmeras espalhadas por toda a cidade de Natal. A ilha de não sei se a Heaven, não sei pronunciar esse local, transmitida 24 horas por dia para uma audiência fiel de 1,5 bilhão de pessoas. Até que um dia as mentiras de sua experiência começam a ruir. Mas enquanto Truman decide bravamente fugir da realidade construída e sair daquela manipulação, parece que nós, enquanto sociedade, tomamos coletivamente a direção contrária. As linhas de advertência do filme foram solenemente ignoradas e o voyeurismo nos meios de comunicação ganhou raízes cada vez mais profundas em nossas vidas. Então, o que o texto está te falando é
essa forma tá explicando, né? Mas no início aqui se faz mais uma resenha sobre o filme, né? Falando os pontos principais da história, do que se trata o filme. E aqui ele te dá uma visão, né, de como nós mesmos estamos nos tornando um pouco Truman, né, fazendo uma espetacularização da nossa própria vida, principalmente por meio de redes sociais, né, porque hoje existem pessoas que documentam sua vida como um todo, desde o momento do nascimento. Um exemplo de um grande show de Truman 2026. Instagram de bebês. Isso é absurdo, né? Quando a gente pensa. Um bebê que nem nasceu já tem uma rede social. E é algo bem show de Truman, né? Uma pessoa que vai ter a sua vida documentada desde o momento que vier ao mundo. Então, diferentemente do personagem do filme, a gente está escolhendo essa documentação, essa espetacularização. Então, é isso que no final do texto ele fala. E nessa forma, desse tornar a vida um grande espetáculo, é que acontece o debate maior do filme e de como o autor traz, ok? Aqui, mas o foco principal do enunciado era o que define esse texto ter a função de metalinguagem. O que é metalinguagem? É a linguagem falando dela mesma. Em que sentido? O filme está falando sobre alguém que está sendo gravado sempre. Então, é um filme falando de um filme, entendeu? Então, é como se eu escrevesse um poema falando de como é escrever um poema, é metalinguístico. Então, é isso, porque o filme fala de um personagem que está sendo gravado desde o momento do seu nascimento sem que ele tenha conhecimento, e isso é um filme, entendeu? Então, isso é metalinguístico, porque o filme está falando de filmes, ok? Uma vez que a obra marca o início da era dos reality shows, não. Isso faz ser algo de metalinguagem? Satiriza a difusão da cultura massificada? Também não. Pode ser que exista em algum ponto do filme, né? Mas é isso que define ele ser metalinguístico? Não. Denuncia a manipulação dos veículos televisivos, como eu falei. Pode ser que tenha em algum momento do filme isso. Só que isso é o que define ele ser metalinguístico também, não. Expõe o dilema de existências da vida em sociedade. Essas opções aqui são todas no mesmo nicho, ó. O nicho delas faz sentido com o filme? Faz. Faz sentido com o que o enunciado quer? Não faz. Porque o enunciado está falando especificamente sobre como a função metalinguística foi usada na obra. Utiliza o audiovisual para refletir sobre os limites da mídia. Exatamente. Está fazendo um filme falando sobre um cara que é gravado desde o momento do seu nascimento em um programa de TV. Então é um filme falando de um filme. Ok? Basicamente isso. Metalinguagem é isso. Questão 43. O tom usado no texto é de urgência e advertência, uma vez que esse artigo de opinião assume o papel central de é preciso disciplinar as bets. Situação atual insustentável e se nada for feito, o risco é imenso. As bets chegaram de uma maneira avassaladora ao Brasil, tornaram-se quase onipresentes em eventos esportivos, no patrocínio de celebridades ou influências como em poderosos perfis de internet. O jogo está à distância de uma tela de celular e o número de apostas passa anualmente 110 milhões, o que nos torna o campeão mundial dessa modalidade eletrônica, na frente dos Estados Unidos. E um mercado que gera renda, imposto, empregos e financia diversas atividades no país. Porém, existe um outro lado da moeda. A cada dia são milhões de pessoas que, em um sonho de alcançar uma vida melhor, apostam que tem e o que não tem entregando bilhões de reais a essas empresas. Há casos de vícios devastadores em que jogadores compulsivos perdem tudo o seu patrimônio. Se não debruçarmos sobre o assunto e buscarmos uma solução negociada urgente, seja por regras de publicidade ou restrições às empresas que lucram a partir da atividade insidiosa, o preço que a sociedade vai pagar será alto e irreversível. O texto está te falando, né? Primeiro ele traz um ponto positivo, né? Meio que desses casos de apostas, né? Que é
gerar emprego, ter aqui, na verdade, essa parte aqui ele fala mais sobre o impacto, né? Aí nessa parte que ele fala de gerar emprego e tal. Mas o problema é que o valor ético dessa situação. Porque existem pessoas que se tornam adictos e acabam com suas vidas decorrente ao vício nesses jogos de azar. Então, o debate é: restringir totalmente é possível? Acredito que não, e eu acredito que o ponto do autor é esse, que não tem como mais restringir as bets totalmente por conta do alcance que ela tomou no Brasil e no mundo. Mas que ela exige uma regulamentação, porque permanecer da forma que está é inviável. Então, é quase que impossível acabar totalmente com a existência dessas bets, mas que elas têm uma mudança radical no seu funcionamento, porque o jeito que elas estão funcionando estão destruindo a vida de pessoas com um vício, entende? Então é isso, é um grande debate muito complexo que o texto te traz. É um artigo de opinião, né? Que ele traz o ponto principal, que é a da Beth, e direciona suas opiniões. E a opinião dele é essa, que o país deve sim ter uma regulamentação e um pensamento quanto a isso, porque não se pode ignorar a existência estrondosa das casas de aposta. Vamos às alternativas. Detalhar o impacto econômico no país gerado por uma atividade nociva. O principal ponto do texto não é esse. Porque não é o impacto aqui não é econômico, é um impacto social. Quando ele traz aqui, ó, esse impacto da vida das pessoas é um impacto social. Em vistas econômicas, poderia até ser benéfico, porque gera muito lucro, né? Mas o impacto aqui é totalmente social, porque tem-se uma mudança muito grande na vida dessas pessoas, porque é sabido que o Brasil é um país subdesenvolvido e que qualquer oportunidade de mudança de vida as pessoas vão agarrar. E essa oportunidade de vida vem por algo que é rápido, porque sabe que se trabalhando não se pode se tornar participante de uma elite econômica. Então, aquela sensação de possibilidade de ascensão faz essas pessoas entrarem nisso. Então, é um impacto social. Conclamar a sociedade e o poder público a enfrentar os problemas da Beth. Exatamente. Porque ele faz, né, uma urgência, uma advertência, e principalmente nesse final aqui, deixa bem clara essa intenção dele, né? Quando ele fala isso aqui, ó. Seja por regras de publicidade ou restrições à empresa que lucra a partir da atividade insidiosa, o preço que a sociedade vai pagar será alto e irreversível. Então ele meio que faz esse imperativo, né? Esse a, a responsabilidade social de cada pessoa diante dessa temática. Listar práticas viciantes e riscos de prejuízo patrimonial motivados pela. Ele não cita, né? O foco do texto não é esse, ele não cita. Ele faz o ponto de que essas pessoas perdem esse patrimônio, às vezes, de forma total. Mas ele não cita, não é listar. Denunciar eventos esportivos e figuras públicas. Não. Como eu falei, na mesma pegada dessa outra opção aqui, ele cita que existem pessoas existem eventos esportivos e figuras públicas que utilizam da publicidade da Bet, mas também ele não cita especificamente esses eventos para que seja tomado como uma denúncia, então também não faz sentido. Conscientizar as pessoas sobre o lucro obtido pelas empresas associadas à Bet. Também não é somente isso, né? Ele não está somente fazendo uma conscientização, ele está chamando essas pessoas falando: esse problema existe, não é mais possível que continuemos a ignorá-lo. Porque se continuarmos a ignorá-lo, os problemas serão altos e irreversíveis. Ok? Questão 37. Considerando os recursos coesivos do texto, constata-se que quando estamos estressados, podemos acabar
procurando chocolate, pizza ou deixar totalmente de comer. Mas por que o estresse afeta nosso apetite? E existe alguma coisa que possamos fazer a respeito? O estresse pode suprimir a atividade do nervo vago, que vai do tronco encefálico até o abdômen. Esse nervo transmite sinais para o cérebro e o intestino, informando ao cérebro se o estômago está cheio e quais as necessidades de energia do corpo. Por isso, em algumas pessoas, essa disfunção suprime o apetite, segundo a neurooftalmologista Mitchell Toromi. Mas, por outro lado, também sabemos que quando você sofre de estresse agudo, seu cérebro precisa de açúcar, destaca ela. Explica que isso leva outras pessoas a procurar algo para aumentar seu combustível e se preparar subconscientemente para o cenário inesperado. Elaborar planos para administrar o estresse antecipadamente é uma das melhores formas de evitar o impacto de apetite durante o período agitado, indica a médica. Não esqueça o básico, o sono é fundamental. Eu sugeriria, geralmente, concentrar o sono como fator principal, simplesmente porque ele reinicia o trio de órgãos envolvidos na reação de estresse. Orienta ela. Ok. Considerando os recursos coesivos do texto, constata-se que o termo ele, vamos já para as alternativas, porque essa questão aqui é para você saber se faz sentido o que ela está afirmando. Aí você tem que, eu faço dessa forma. Se funcionar para você, utilize também essa tática. Eu sempre olho aqui, olho a alternativa, volto no texto, ver se está correto. Se não, desclassifico. Olho, faz sentido? Não, desclassifico. Acredito que é a única forma de fazer esse tipo de questão, mas caso você faça de outra forma, permaneça com o seu método. Só estou mostrando como eu faço a resolução desse tipo de questão. Termo ele, linha 15, introduz um órgão citado posteriormente. Eu sugeriria realmente se concentrar no sono como fator principal, simplesmente porque ele aqui está se referindo a sono, né? Não é um órgão citado. Então, já elimina essa. Pronome isso, linha 9, faz referência a um cenário inesperado, da linha 10. Vamos ver. Mas, por outro lado, também sabemos que quando você sofre de estresse agudo, seu cérebro precisa de açúcar. Destaca ela. Explica que isso leva outras pessoas a procurar algo para aumentar seu combustível e se preparar subconscientemente para um cenário inesperado. Cadê o isso? Ah, tá. Achei. Isso. Mas, por outro lado, também sabemos que quando você sofre de estresse agudo, seu cérebro precisa de açúcar, destaca ela. Explica que isso que a pessoa sofrer de estresse agudo. Então, não está se referindo a cenário inesperado. Ele não faz referência a cenário inesperado aqui. Ele está falando desse isso aqui é para. Mas, por outro lado, também sabemos que quando você sofre de estresse agudo, seu cérebro precisa de açúcar. Destaca ela. Está falando que o cérebro, quando você está sob estresse, precisa de açúcar. Explica que isso leva outras pessoas. Isso que o cérebro sai com estresse e precisa de açúcar. Não está se referindo a cenário inesperado. Nada a ver aqui. Expressão. Essa disfunção, linha 7, perdão. Essa disfunção reforça a locução nosso apetite, da linha 2. Vamos ver se faz sentido aqui. Pizza ou deixar totalmente de comer, mas porque o estresse afeta nosso apetite e existe algo que possamos fazer a respeito? Ok, da linha 7. Por isso, em algumas pessoas, essa disfunção suprime o apetite. A disfunção aqui não está se referindo a isso aqui, não. Não é a nosso apetite, não. A disfunção aqui é nesses órgãos. Suprimir a atividade do nervo vago está se referindo a esse ponto aqui, ó. Não está se referindo a nosso apetite, não. Não faz sentido também, não. Tá bem explícito, tá vendo que ó, ele tá falando essa disfunção, essa disfunção tá se referindo a essa parte aqui, ó. Não a essa parte aqui. Riscando o texto inteiro. Peraí. Esse aqui eu não fiz ainda. Oração que vai
Oração que vai do tronco encefálico até o abdômen retoma estresse. Isso é na linha 4 a 5. Retoma estresse. O estresse pode suprimir a atividade do nervo vago, que vai do tronco encefálico até. Não, aqui está se referindo a nervo vago, que vai do tronco encefálico. Não é estresse, não. Não faz sentido também. Tá vendo que esse que vai do tronco encefálico até o abdômen tá se referindo a nervo vago, não tá se referindo a estresse, não. Fragmento informando ao cérebro, linha 5. Complementa o sentido de transmite sinais. O estresse pode suprimir a atividade do nervo vago, que vai do tronco encefálico até o abdômen. Esse nervo transmite sinais. Correto. Informando ao cérebro, sim, correto. Complementa, né? Porque ele está continuando, né, explicando aqui essa função desse nervo. Exatamente isso. Mas aqui não era para riscar, né? Então, acostumado de marcar que estava errado. Aí é essa daqui, realmente, ela tá. Inicia aqui. O estresse pode suprimir a atividade do nervo vago, que vai do tronco cefálico até o abdômen. Esse nervo transmite sinais entre o cérebro e o intestino, informando ao cérebro se o estômago está cheio. Esse transmite sinais que é informando ao cérebro, é um complemento dessa informação do cérebro. Ele transmite sinais para informar o cérebro, ok? Questão bem bacana. Vamos para a próxima questão. Questão 18. Na crônica, o autor discute sua tese por meio de uma estratégia argumentativa que o morango, esse estelionatário. Quinta-feira, passei por um desses carros Quintanda, parado sobre a calçada. Morango Jatibaia, dizia o cartaz. Estavam tão lindos, tão vermelhos, que eram quase azuis. Parei, cheguei em casa, lavei, mordi e comi em todas as vezes. Comi em todas as vezes que comi morango nos últimos. Como em todas as vezes que comi morango nos últimos 47 anos, concluí. Achei que seria bem mais gostoso. O morango dos meus amigos é uma farsa, uma fraude. Morango, meus amigos, é uma farsa, uma fraude. Fala-se muito hoje em dia sobre o decolonialismo. Há exageros aqui e ali, mas o assunto é relevante ser tratado do morango. Sou decolonial de carteirinha. Desde pequenos nos vendem a ideia de que é uma fruta mais gostosa que existe, porque o morango também tem tamanho status. Ué, porque vem do norte dos países temperados, verdade seja dita, ao fraternos. Patrícios do sul global. Uma fruta metida à besta não chega aos pés de uma manga. Uma banana ouro bem madura de uma jaca. Aqui ele pega o ponto de uma ação, né? O dia a dia dele ali para trazer uma reflexão. E essa reflexão é de por que a gente tem essa imagem do morango como uma fruta deliciosa, como aquilo, por ela participar daquela ideia vendida de paraíso do norte, né? Então, tudo que tem a ver com principalmente os Estados Unidos, por ser uma potência hegemônica, você vai querer consumir porque eles vendem cultura. Os Estados Unidos exportam cultura o tempo todo. Então, até nas frutas isso tem influência. Então, é isso que o texto te fala. Uma estratégia argumentativa que, vamos ver, articula o assunto banal para realizar uma análise social. Exatamente, ele trata de comprar morangos até chegar no fato de que nós consumimos cultura do norte global, principalmente, como eu falei, dos Estados Unidos, e que por isso a gente considera o morango uma fruta tão excepcional e desvaloriza algo que é nacional. Aquele costume, se tem uma expressão para relacionar isso, aquela síndrome de vira-lata, né? Que é tudo brasileiro, mesmo do sul global, é desvalorizado, tem menos valor, isso em música, cinema, então é muito nítido o quanto essa influência está. E aqui, no caso, ele traz uma visão mais específica para as de frutas, né? Mas em comum.
Menciona produtos nacionais para incentivar a exportação brasileira. Também não. Não é a intenção dele aqui isso, não. Conceitua o termo sociológico para mostrar a aplicabilidade real. Também não. Ele não está falando de aplicabilidade de um termo. Ele está falando sobre como essa experiência pessoal dele fez ele ter essa epifania e pensar sobre como a gente consome coisas justamente por elas possuírem essa visão. Aborda o fato histórico para compará-lo a uma experiência pessoal. Também não. Responsabiliza o comércio internacional para justificar a preferência própria. Ele não está criticando o comércio internacional nem nada, ele só está falando que o motivo da gente ter tanto apego ao morango é porque o morango é vendido como isso, entende? É algo totalmente criado desde o princípio para que seja visto como essa fruta. E aqui era muito importante. Esse texto, como outros vários, você conseguiria responder somente analisando ele, mas pense que você saber o gênero que ele possui, que ele é, te ajudaria muito. Então, o que define uma crônica? A crônica é tratar desses assuntos cotidianos até chegar a uma explicação mais ampla. Então, a crônica tem muito essa característica de tratar de assuntos cotidianos. Então, se você sabesse disso, já te ajudaria muito na resposta. Como eu já tinha conhecimento disso, eu já sabia que teria alguma relação a isso. A crônica tem como característica fazer esse debate de temas cotidianos. Normalmente as crônicas começam de tomando um café, fazendo coisas de ações banais, para depois provavelmente o autor normalmente tem uma epifania, uma reflexão, e o estilo da crônica é esse. Então lembre-se que crônica tem relação direta com essa tratar de assuntos cotidianos, ok? Questão 41. Isso aqui eles colocaram jovem, eu acho que os jovens vão gostar. No meme, a marca linguística que revela a informalidade evidenciada pelo a cara é fechada até ele ver um doguinho. Muito claro isso aqui, né? Doguinho, gente. É da norma padrão referir-se a cachorro como doguinho? Meio óbvio, né? Contraste Contraste entre o caráter sereno e o termo afetuoso. É isso que define essa marca linguística de informalidade? O informalidade é ter um caráter sereno e termo afetuoso? Existem termos afetuosos que estão dentro da norma padrão, não faz sentido. Emprego expressão popular de neologismo afetivo, exatamente, o doguinho, né, que esse inho que a gente normalmente usa para se referir a esse, é um neologismo, né, porque é uma invenção de palavra, e é uma expressão popular, normalmente a gente usa, e de forma coloquial, né, porque como eu falei, na norma padrão não se refere a um cachorro como doguinho, mas na informalidade, na linguagem coloquial, na linguagem oral, se pode fazer isso. Então, é dessa forma que o meme traz isso, né? A associação entre o texto verbal e representação imagética. Isso não é traço de informalidade. Não faz sentido. Oposição entre palavras contemporâneas e pintura culta. Também não. Porque essa oposição é só para ter esse realce de humor, né? Mas não é isso que define a informalidade. Presença de construções objetivas e elementos lúdicos. Também não. Somente por ser um elemento lúdico que ele é necessariamente informal. Nem tudo que é lúdico é informal, então não faz sentido também. Bem tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima. Questão 22. Tendo em mente o momento literário da sua produção, esse texto evidencia a apropriação de outro gênero com propósito de grande fábrica internacional de sonetos, madrigais, baladas e quadrinhas. Trabalho bem acabado, garantido por 5 leituras, rapidez e descrição. Forneçam-se ideias de todos os preços, cores e tamanhos. Tabela geral. Aí os preços, né? Aí aqui, ó.
Isso daqui era o ponto, ó. O ano. O que estava acontecendo de, de revolução literária em 1922, gente? Semana de Arte Moderna. Exatamente. Então, o que é que esse texto está fazendo? Ele usa, né, um cartaz de precificação para ironizar como aqueles textos, principalmente do parnasianismo, né, são sem alma, porque você pode comprar, são somente métricas, regras, tanto que a Semana de Arte de 22 vem muito para quebrar isso, de trazer poemas de versos brancos, de trazer essa subjetividade muito mais marcada, para falar que é regras e tudo, você pode comprar um poema pronto. É isso que o texto está criticando, que você, se você tem essa, assim, engessar no escrever, você compra algo, entende? É algo que pode ser replicado de forma, porque não tem uma alma ali. Era o que era criticado na Semana de Arte de 22. Então, você vê se isso aqui já matava a questão. Então, era muito importante que você tivesse conhecimento disso, né? Porque eu acho que você só ver o texto aqui poderia chegar na resposta, mas te ajudaria muito a saber o que se tratava a Semana de Arte de 22. Vamos às alternativas, ok? Ironizar o formalismo estético dos escritores academicistas. Exatamente. Tá ironizando, tá falando, ó, seus textos são tão metrificados, planejados, criados ali, que se pode comprar e vender seus textos. Ok? Condenar a massificação de ideias da Semana de Arte Moderna. Não, eles não estão condenando a Semana de Arte Moderna. Isso aqui é algo produzido pela Semana de Arte Moderna. Destacar a abundância econômica da sociedade paulistana modernista. Também não. Não está falando de abundância econômica, está fazendo a crítica, principalmente ao parnasianismo, né? Elogiar o labor poético voltado à celebração do crescimento. Não, ele não está elogiando o labor poético. Ele está falando que o fazer poético não é necessário que exista isso, entendeu? Conciliar a tradição poética à modernidade de industrialização vigente também não. Como eu disse, está fazendo uma crítica. E se você soubesse do que se trata a Semana de Arte de 1922, você matava a questão com facilidade. Mas caso você não soubesse, teria como eliminar as alternativas, porque tem coisas aqui que são absurdas, não fazem sentido com o próprio texto, ok? Aqui, ó, eu não tinha lido isso. Isso aqui ainda está escrito, ó, arte moderna. Mais claro ainda para que você, caso você não lembrasse, somente pelo ano, né? Estava escrito na questão. Mas dado ainda. Questão 34. No texto, os autores mobilizam características do gênero textual carta aberta como predominância de uma sequência. O aquecimento global e as mudanças climáticas são a realidade presente que afeta a saúde individual e coletiva de todos, causando adoecimento, agravamento de doenças e morte. Os impactos da saúde envolvem os desastres naturais, as doenças relacionadas ao calor, as doenças infecciosas, a poluição e a qualidade do ar, a poluição dos oceanos pelos microplásticos, a poluição ambiental por resíduos sólidos, a segurança alimentar, a qualidade e a escassez de água, de saúde mental. Cabe aos médicos e aos serviços, isso aqui é bem, no fim das contas, atender e se encarregar das vítimas e das pessoas afetadas de doenças causadas pelas emergências climáticas e pela degradação ambiental. Conclamamos a todos os médicos e aos demais representantes do setor de saúde de participação nessa batalha. Vamos juntos cumprir a nossa missão contra as alterações climáticas e preservação da saúde individual e coletiva. Porque esse estilo de carta aberta normalmente é esse apelo coletivo a alguma situação de infração ou de algo de que não está sendo tratado de maneira efetiva. Então, normalmente a carta aberta é isso. Mas caso você não soubesse, dá para perceber, né, que ele está chamando as pessoas que têm muitos. Cabe aos médicos, conclamamos, vamos juntos, sempre nesse apelo, de mostrar esse ímpeto, sabe? Então, era muito importante que você percebesse esses trechos. Vamos às alternativas.
Expositiva, por apresentar fatos e informações sobre o tema abordado. Não. A carta aberta, ela normalmente não é expositiva, mas mesmo que você não soubesse isso, o texto não é meramente expositivo. Aqui ele deixa bem um chamamento ao leitor e às pessoas, então já não é somente expositivo. Descritivo, detalhar situações evidenciadas pelos profissionais de saúde. Não é descritivo somente, e também ele não está colocando somente vivenciados pelos profissionais de saúde, tá como um todo, como uma população no todo, né? Injuntiva, por responsabilizar os leitores pela participação de ações coletivas. Também não. Não está responsabilizando os leitores, ele está chamando os leitores para participar na luta contra essas mudanças globais no clima, entendeu? Então não é isso. Argumentativa, por defender publicamente uma posição sobre um problema social. Exatamente, ele está argumentando, ó, tem esses problemas aqui causados pelas mudanças globais e a gente pode fazer algo a respeito disso. Então é argumentativo. E como eu falei, injuntivo até que poderia ser, principalmente por esse vamos juntos, esse cabe aos médicos. Só que essa parte de responsabilizar o leitor não faz sentido. Não está se responsabilizando o leitor, não, em momento nenhum o texto faz isso. E argumentativo faz sentido porque se tem argumentação quanto ao ponto de vista e defende publicamente a posição sobre o problema social, exatamente. Narrativa, por relatar uma sucessão de eventos ligados à saúde e meio ambiente. Não é narrativo. Narrativo, normalmente um texto narrativo tem personagens, tem enredo, não faz sentido. A próxima questão. Questão 16. O texto representa uma subversão de um gênero textual. Vendo imóvel em ótima localização, te vi passando pela primeira vez. E à primeira vista fiquei assim, sem reação. Vendo imóvel. Lindo esse poema, né? Eu gostei muito quando eu estava fazendo a prova. Eu achei incrível esse poema. Lindo. Porque esse vendo imóvel faz parecer que você está vendendo uma casa, né? Vende-se imóvel, né? Vendo imóvel, estou vendendo uma casa. Só que aí você percebe que ele faz uma subversão do gênero a partir do momento que ele transforma esse vender um imóvel, na verdade, eu estou vendo parado a pessoa amada, né? Em ótima localização, estava bom para enxergar a pessoa, mas na verdade também pode ligar a posição da casa, né? Te vi passando pela primeira vez. E à primeira vista eu fiquei assim, sem reação, vendo imóvel. Muito bacana. Vamos às alternativas. Divulgar a obra de um poeta? Não. Não é isso que é a subversão aqui do gênero. O gênero seria uma venda, né? E ele transforma o vender um imóvel, um catálogo de venda, um anúncio de venda, em um poema. Então, essa subversão não acontece a partir de divulgar a obra. Evidenciar o impacto do jornal também não. Em que momento ele faz isso? Destacar a venda de um imóvel, como eu falei, ele subverte esse imóvel aqui, ele modifica o contexto, né? Porque o imóvel pode ser imóvel morar e imóvel parado, estou parado, imóvel, entendeu? Incentivar o consumo da poesia também não. O que subverte o gênero aqui não é isso. Apresentar o sentimento eu lírico, exatamente. Ele subverte a partir do momento que, em vez de ser um anúncio publicitário de uma casa, publicitário não, anúncio de uma casa, ele na verdade é um poema e ele subverte a partir do momento de ele incluir essa função emotiva de um sentimento do eu lírico, entendeu? Incrível, poema muito bacana. 40. Escrito no período de crescente estabilidade e repressão política da era Vargas, o poema reflete a tensão social e urbana da época ao. À noite do morro descem as vozes que criam terror. Terror urbano, 50% de cinema, e o resto que veio de Luanda, ou se perdeu na língua geral. Quando houve revolução, os soldados espalharam no morro. O quartel pegou fogo, eles não voltaram. Alguns chumbados morreram. O morro ficou mais encantado, mas as vozes do morro não são propriamente lúgubres.
Há mesmo um cavaquinho bem afinado, que domina os ruídos da pedra e da folhagem, deixa até nós modesto e recreativo, como a gentileza do... Aqui no texto já fala, né, da política de Era Vargas, da crescente instabilidade e repressão. Então, se está falando de repressão, está falando do período ditatorial da Era Vargas, que é o Estado Novo. Então, é esse momento aqui de repressão, e o texto fala muito dessas invasões, dessa repressão feita por uso de força inadequada, né, de abuso de poder, e basicamente o que o texto está falando é isso. Então, vamos às alternativas. Apresenta a resistência da população como símbolo de luta armada. Em algum momento se vê uma resistência da população, não se tem essa visão aqui. Não se pode inferir que existe resistência da população. Seria extrapolar o que o texto te traz. Reforçar a imagem lamentosa como oposição à representação estatal? Também não. Ele não está fazendo um lamento aqui, ele está fazendo uma descrição, né? E uma oposição à repressão também não. Ele não está fazendo esse lamento, né? Ele está fazendo uma descrição, criando essa ambientação a você entender como era aquela sensação de estar naquela localidade naquele período histórico. Relatar o combate como uma evidência de atos revolucionários? Também não. O texto não está falando isso, você teria que inferir coisas que o texto não te trouxe, e isso não é possível, não é adequado que você faça isso. Criticar o uso do medo como instrumento de controle social. Exatamente, como eu falei, ele traz essa ambientação, né? À noite, no morro, descem as vozes que criam um terror, esse medo. Você lendo, sente o medo que o autor está descrevendo. Então é muito específico essa intenção dele. Representar o espaço do morro como uma zona de guerra civil. Também não. Não é uma guerra civil, aqui ele está falando mais de contextos específicos dessas mobilizações de repressão, ok? Então, gente, foi isso. Muito obrigada. Espero que tenham gostado dessa correção. Qualquer dúvida, estou disponível. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E é isso. Muito obrigada.